Tudo bem, galera? Bem-vindo ao canal Dialética do Avesso. Eu sou Rodrigo Cavalcante e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso para compreender o Capital de Karl Marx. Eu falei num dos primeiros vídeos que o Capital é uma obra extremamente complexa e, nesse sentido, ele é uma obra que comporta mais de uma interpretação e é difícil se estabelecer o dono da verdade no Capital. Existem, para vocês terem noção, interpretações que priorizam o aspecto lógico no Capital. Há algumas interpretações que fazem uma dicotomia entre a lógica e a história. Há algumas que, por exemplo, priorizam a relação de Marx com a dialética hegeliana no seu método de exposição. Há alguns teóricos que recomendam, inclusive, que se pulem alguns capítulos do Capital, como Mao Tse, propondo uma leitura fragmentada da obra. Então, o Capital ele é uma obra que é disputada teoricamente, não só pelos os especialistas, mas até pelos seus detratores. Então, uma obra que permite essa disputa. É claro que nós não vamos cair aqui em nenhum relativismo também. É claro que existem limites. Há leituras que são boas, há interpretações que são boas e há leituras que são ruins, interpretações que não se sustentam. Né? Não há aqui uma equivalência de leitura. Nem toda leitura no Capital ela é permitida. Há algumas, inclusive, que são deformações da obra. Né? Inclusive, são feitas com esse objetivo. Porém, na contramão dessas leituras que são deformações, eu vou indicar para vocês o canal de um amigo meu, do professor Francisco Teixeira, que é um estudioso rigoroso do Capital. É um cara que já vem pesquisando o Capital há mais de 30 anos e é uma das referências na crítica da economia política no Brasil. Isso eu escutei da boca do José Paulo Neto, numa palestra aqui em Fortaleza. José Paulo Neto disse que em matéria de crítica da economia política, o Teixeira é um dos intelectuais mais inteligentes do Brasil. Ele lançou um livro em 95, que é o Pensando com Marx. É um livro que foi importante para a minha formação. Para muitos, o Pensando com Marx foi a porta de entrada para o estudo do Capital. Hoje, né, tem teses no livro que eu não concordo, há teses que eu não concordo. O próprio Teixeira também é um cara que vem refazendo algumas teses, está em constante metamorfose intelectual de estar estudando o Capital, refazendo. Para vocês terem uma noção, toda quinta-feira, ele e o professor Aquiles Melo, que é professor de Sociologia do IFCE, nós debatemos o Capital, já faz mais de um mês que nós estamos debatendo o Capital, nós ainda estamos no capítulo 3, no capítulo do dinheiro, e o Teixeira, quando você faz uma crítica e mostra que esse elemento aqui você deveria considerar, se ele achar que é correto, ele modifica. Então, um intelectual que está aberto. E o canal dele, eu vou deixar o link na descrição, é o Pensando com Marx, uma releitura. Então, ele está fazendo essa releitura do Capital e você tem a possibilidade de assistir essa releitura sendo feita ao vivo, digamos assim. Né? Então, assim, aproveite essa oportunidade. Então, é um canal que eu recomendo para se comparar com a leitura que nós fazemos aqui no nosso canal. Há outros canais que eu não recomendaria em relação ao Capital, né, porque em vez de orientar, digamos assim, desorientam. Isso eu estou falando na leitura do Capital. Né? Às vezes, há alguns pontos positivos de outros canais aí, em outros elementos, mas na leitura do Capital, às vezes fazem uma leitura muito simplificada. Há o canal também, por exemplo, do professor Fábio Sobral, que é um canal muito bom também, que o Fábio Sobral ele faz a leitura parágrafo por parágrafo, então ele vai marcando ali os parágrafos, então você pode fazer realmente um passo a passo muito detalhado também. Então fica o convite para vocês compararem, né, tentar extrair o que é melhor desses canais, comparar com a leitura que eu faço aqui e vendo, né, onde é que eu erro, onde é que realmente alguma coisa do que eu falo aqui se aproveita, outra coisa é melhor no Teixeira ou é melhor no Sobral, e
E aí vocês vão compondo aí, digamos assim, a leitura de vocês. Vão fazendo a leitura de vocês com mais autonomia. Né? E é claro, eu falo isso aí, os canais são importantes, debater, né, ter uma apresentação do Capital é importante, mas vocês têm que fazer a leitura da obra. Eu espero que esses vídeos aqui sejam vídeos que vocês utilizem no passo a passo com o livro. Fazendo a leitura do livro, né, e fazendo as comparações. Aqui é uma perspectiva de auxiliar. Né? A obra ela é insuperável nesse termo aí. É preciso você ir para a obra. Né? Então, ok. Feito aí essas recomendações, né? Voltemos agora ao nosso curso. Então, nós paramos na forma simples de valor. Eu estava falando do polo equivalente da forma simples de valor. Nós paramos na página 132. Então, o Max estava comparando a questão do linho, né, e do casaco. O linho no polo relativo e o casaco no polo de equivalente. Eu vou ler aqui uma parte, aí a gente faz o comentário. Por exemplo, 40 braços de linho, isso na página 132. Por exemplo, 40 braços de linho valem o quê? 2 casacos. Como o tipo de mercadoria casaco desempenha aqui o papel do equivalente, o valor de uso em face do linho, como corpo de valor, uma determinada quantidade de casacos é também suficiente para expressar uma determinada quantidade de valor do linho. Portanto, 2 casacos podem expressar a grandeza de valor de 40 braços de linho, porém jamais podem expressar sua própria grandeza de valor, a grandeza de valor dos casacos. A interpretação superficial desse fato de que o equivalente sempre possui, na equação de valor, apenas a forma de uma quantidade simples de uma coisa, confundiu Bailey, assim como muitos de seus predecessores e sucessores, fazendo ver na expressão do valor uma relação meramente quantitativa. Ao contrário, a forma de equivalente de uma mercadoria não contém qualquer determinação quantitativa de valor. A primeira peculiaridade que se sobressai na consideração da forma de equivalente é esta: o valor de uso se torna a forma de manifestação de seu contrário, do valor. Então, olha, essa passagem é muito importante. Então, o Marx está dizendo aqui que uma boa parte dos economistas, né, Bailey, os antecessores dele e os seus sucessores, não compreenderam a forma equivalente, porque como o equivalente ali, ele está para expressar através do seu corpo mercadoria, através do seu corpo, expressar o valor da outra mercadoria, do polo relativo, e essa expressão, no caso, é uma expressão que se dá na expressão quantitativa. Então, se eu tenho 40 braços de linhos e eu, aqui no polo relativo eu tenho 2 casacos, esses 2 casacos, o fato de ser 2 casacos, essa quantidade representa, expressa o valor do linho, o valor relativo do linho. Alguns acharam que a determinação, digamos assim, do polo equivalente é a determinação quantitativa. Mas não. O equivalente ele só pode expressar essa quantidade, essa determinação quantitativa do valor relativo, porque o fundamento dele é um fundamento de uma qualidade geral. Ou seja, eu só posso fazer isso aí porque ele é o quê? Ele permite a comensurabilidade, a permutabilidade. Porque existe um fundamento aí qualitativo geral que é o trabalho humano abstrato. O fato ali de ter trabalho humano abstrato em casaco e ter trabalho humano abstrato em 40 braços de linhos, no linho, é isso que permite que eu possa, primeiro, comparar uma mercadoria com a outra, né, no sentido de quantitativamente as proporções serem trocadas. Então, é esse o fundamento. Ou seja, há para alguns uma inversão, como se o aspecto quantitativo prevalecesse sobre o aspecto qualitativo. Né? Então, alguns entendem apenas esse elemento da quantidade. O Marx não há nesse sentido aí nenhuma determinação quantitativa. A determinação aí maior é do fundamento, do trabalho abstrato. Né? Então, olha, muita gente se confunde nessa parte aí. E o Marx continua. A forma natural da mercadoria torna-se forma de valor. Porém, nota bene, esse quiprocó se dá para uma mercadoria B, casaco, trigo ou ferro, etc. Apenas no interior da relação de valor
em que a outra mercadoria A, qualquer, linho, etc., a confronta apenas no âmbito dessa relação. Como nenhuma mercadoria se relaciona consigo mesma como equivalente e, portanto, tampouco pode transformar sua própria pele natural em expressão do seu próprio valor, ela tem de se reportar a outra mercadoria como equivalente, ou fazer da pele natural de outra mercadoria a sua própria forma de valor. Tem muita coisa importante aqui. A primeira é o seguinte, uma mercadoria, quando ela está no polo equivalente, ela não expressa o valor dela, ela não pode expressar o valor dela. Né? Ela expressa o valor de outra mercadoria, ela serve como corpo para expressar o valor de outra mercadoria. Uma mercadoria no polo equivalente, ela não é autossuficiente para expressar seu valor. Não tem sentido, por exemplo, dizer que 2 casacos valem 2 casacos. Não tem sentido nenhum, isso é uma tautologia, isso não nos diz nada, isso não expressa o valor. Né? E quando a mercadoria está no polo equivalente, né, nós já falamos que inicialmente essa relação dela está no polo equivalente, em vez de ela estar no polo relativo, há um certo nível de contingência, por isso que o Marx chama forma simples de valor ocasional, né, mas quando ela está no polo equivalente, ela só serve como corpo para expressar o valor do polo relativo. Se ela é mercadoria B, ela vai expressar o valor relativo da mercadoria A. Se ela quiser o casaco, que ela quiser que o valor dela seja expresso, ela teria que assumir o polo relativo e outra mercadoria, inclusive o próprio linho, poderia expressar o seu valor. Entendeu? Então vamos lá. Nessas determinações, aí é que eu vou pular um pouco, o Marx vai fazer uma análise que o valor, ele já nisso aí, ele não é uma categoria natural, ou uma categoria de uma materialidade natural. Ela é uma categoria puramente social. Então, o fato, por exemplo, dessas mercadorias, né, serem todas comparadas uma com a outra, é que existe trabalho humano abstrato ali. Né? Então, há uma redução ao trabalho humano, ao elemento comum dessas mercadorias, que eu posso comparar. Isso é fruto de uma dialética onde a produção, né, a produção de riqueza no capitalismo é uma produção que é feita já na forma mercadoria. Então a produção é uma produção de trabalhos privados, né, uma produção de mercadorias particulares, só que essas mercadorias particulares elas só se tornam sociais na troca. Elas não são naturalmente sociais, elas se tornam sociais na troca. E eu só vou saber, por exemplo, que a mercadoria ela vai expressar o valor dela na relação de troca. Então, por isso que o Marx começa na circulação de mercadorias. Só que a circulação, nós vamos ver, quando nós fomos para o capítulo 4, ela é insuficiente. E o valor ele não é gerado na circulação da mercadoria. Ele é gerado fora da circulação da mercadoria. Na verdade, ele é gerado fora e dentro, na perspectiva dialética. Mas isso aí, vamos ver como foi no capítulo 4, a transformação do dinheiro em capital. É só para vocês terem em mente que o Marx começa na circulação, porque é na circulação que a mercadoria aparece. A mercadoria aparece na primeira totalidade, enquanto a primeira totalidade, na circulação simples de mercadoria. Ok? Mas a circulação simples de mercadoria ela é insuficiente para expressar o valor. Mas o valor, ao mesmo tempo, não pode, apesar de ele ser criado, digamos assim, na produção, ele precisa da circulação para expressar o seu valor. Existe uma unidade dialética entre produção e circulação. Mas nós vamos esclarecer isso aí mais na frente, mas é importante que você já comece a ter em mente essa relação. Então, o valor é uma categoria puramente social. Como eu já falei em outros vídeos, eu não vou me atentar bastante nisso aqui, mas assim, a materialidade, né? Ou seja, ele é fruto de relações materiais, relações sociais de produção são relações materiais. O que não há no valor é uma materialidade natural, né? Uma materialidade mais social, fruto dessas relações sociais. Ok? Então não há aqui o valor como uma categoria imaterial, digamos assim. Né? Isso gera vários equívocos, né? Do trabalho imaterial e tal. Então nós vamos aqui, eu pulei um pouco, e nós vamos aqui para a página
134, logo no primeiro parágrafo, que o Marx diz assim: como a forma de valor relativo de uma mercadoria, por exemplo, o linho, expressa sua qualidade de ter valor como algo totalmente diferente de seu corpo e suas propriedades, como algo igual a um casaco, essa mesma expressão esconde em si uma relação social. O inverso ocorre com a forma de equivalente, que consiste precisamente no fato de que um corpo mercadoria, como o casaco, essa coisa imediatamente dada, expressa valor e assim possui por natureza forma de valor. É verdade que isso vale somente no interior da relação na qual a mercadoria casaco se confronta como equivalente com a mercadoria linho. Mas, como as propriedades de uma coisa não surgem de sua relação com as outras coisas, e sim apenas atuam em tal relação, também um casaco aparenta possuir uma forma de equivalente. Sua propriedade de permutabilidade direta, como algo tão natural quanto sua propriedade de ser pesado ou de reter calor. Daí o caráter enigmático da forma de equivalente, a qual só salta aos olhos míopes do economista político quando lhe aparece já pronta no dinheiro. Então o Marx está chamando a atenção aqui dessa complexidade da forma de equivalente. Como o que está expressando ali, por exemplo, o valor do linho é um elemento natural, é o valor de uso, no caso aqui, que são 2 casacos, está ali a quantidade de casaco, né? Mas ali é o valor do natural aqui, 2 casacos, o valor de uso de 2 casacos. A impressão é que essa relação é uma relação natural devido ao valor de uso natural dos casacos, das propriedades dos casacos, das propriedades da mercadoria. Mas não é, né? O valor de uso ali, ele está subordinado ao valor de troca. Ele está ali como corpo natural só para expressar o valor, no caso do linho. Então, por isso que essa categoria de valor é uma categoria social. Essa socialização, digamos, do valor, essa socialização do casaco se dá na relação da troca. A produção do casaco, essa propriedade do casaco, de ele poder servir para aquecer o corpo, para vestir, ela é feita a partir de um trabalho concreto, na produção. Mas isso não pode ser compreendido de forma isolada. A partir do momento que eu produzo o casaco dentro do capitalismo, esse casaco é produzido na forma mercadoria e ela é voltada para o mercado. E no mercado ela vai servir primeiro como valor de troca, antes de servir como valor de uso. É simples. Se eu quiser o casaco, primeiro eu tenho que trocar o casaco por dinheiro para depois usufruir do casaco. Entendeu? Essas contradições já está aqui. A forma dinheiro é uma forma acabada dessas contradições. E essa forma dinheiro era uma forma melhor para o capitalismo, porque justamente ela oculta essas contradições. Ela não consegue, ela não revela a priori essas contradições. Essas contradições não aparecem de forma imediata. É preciso mediações, uma construção teórica para desvelar essas contradições. Ok? Então, por isso que o Marx diz que toda a mística do dinheiro, todas as confusões, o ofuscamento do dinheiro, já está na forma mercadoria. Isso nós vamos trabalhar no capítulo 3, que é o capítulo do dinheiro. É o capítulo, a meu ver, mais complexo, junto com o capítulo 1 do Capital. E o Marx vai falar das formas do dinheiro. Nas formas do dinheiro nós vamos ver que como o dinheiro vem da mercadoria. Então, analisando a relação da mercadoria com o dinheiro, nós podemos desmistificar toda a aparência do dinheiro, entender realmente qual é a essência do dinheiro na sociedade capitalista, até chegar no livro 3, no dinheiro de crédito, no capital fictício e na complexidade do sistema capitalista contemporâneo hoje. Né? Então vamos lá. Né? Então, pulando um pouquinho, o Marx ele vai mostrar que nessa relação aí, Aristóteles ele já conseguia perceber essa dimensão do valor, né? Mas tinha limites. Aristóteles percebeu, mas tinha limites. Então ele fala o seguinte aqui, na parte de Aristóteles, né? De início, isso na página 135, de início,
Aristóteles afirma claramente que a forma de dinheiro da mercadoria é apenas a figura ulteriormente desenvolvida da forma de valor simples, isto é, da expressão do valor de uma mercadoria em outra mercadoria qualquer. Pois ele diz, olha o que, é que Aristóteles dizia, né? Se não me engano, na Ética Nicômaco. 5 divãs ou 5 camas, depende da tradução, é igual a uma casa. Não se diferencia de 5 divãs é igual certa soma de dinheiro. Além disso, ele vê que a relação de valor que contém essa expressão de valor condiciona, por sua vez, que a casa seja qualitativamente equiparada ao divã e que, sem tal igualdade de essências, essas coisas sensivelmente distintas não poderiam ser relacionadas entre si como grandezas comensuráveis. A troca, diz ele, não pode se dar sem igualdade, mas a igualdade não pode se dar sem a comensurabilidade. Olha para você ver como Aristóteles é genial. Aristóteles já sabia, se eu vou trocar alguma coisa para o outro, se vai haver troca, é que existe um elemento de igualdade entre elas. E só esse elemento de igualdade é possível que eu possa comensurar, ou seja, que eu possa estabelecer uma determinada proporção de uma coisa com outra, para que a troca realmente seja efetiva. Esse elemento de igualdade, né, no caso nós sabemos que é o trabalho. Só que o Aristóteles tem limites para aceitar, digamos assim, esse elemento. Né? Aí nós vamos para a página 136, pulando um pouco aqui. O próprio Aristóteles nos diz o que impede o desenvolvimento ulterior. Aliás, vamos lá, essa parte melhor retornar antes, né? Em cima, o primeiro parágrafo da página 136, melhor retornar isso aqui. Essa equiparação só pode ser algo estranho à verdadeira natureza das coisas, não passando, portanto, de um artifício para a necessidade prática. Então Aristóteles está dizendo que isso é um artifício para que as trocas na prática ocorram. Né? Aí o Marx continua. Né? O próprio Aristóteles nos diz o que impede o desenvolvimento ulterior de sua análise, a saber, a falta do conceito de valor. Em que consiste o igual, isto é, a substância comum que a casa representa para o divã, na expressão de valor do divã. Algo assim não pode, né, na verdade, existir, diz Aristóteles. Porque a casa, confrontada com o divã, representa algo igual na medida em que representa aquilo que há de efetivamente igual em ambas, no divã e na casa. E esse igual é o trabalho humano. O fato de que nas formas dos valores da mercadoria todos os trabalhos são expressos como trabalho humano igual e desse modo como dotados do mesmo valor é algo que Aristóteles não podia deduzir da própria forma do valor, posto que a sociedade grega se baseava no trabalho escravo e por conseguinte tinha como base natural a desigualdade entre os homens e suas forças de trabalho. O segredo da expressão do valor, olha novamente o Marx falando da questão do segredo. O segredo da expressão do valor, a igualdade e equivalência de todos os trabalhos, porque, e na medida em que são trabalhos humanos em geral, só pode ser decifrado quando o conceito de igualdade humana já possui a fixidez de um preconceito popular. Mas isso só é possível numa sociedade em que a forma mercadoria é a forma universal do produto do trabalho e, portanto, também a relação entre os homens como possuidores de mercadorias é a relação social dominante. O gênio de Aristóteles brilha precisamente em sua descoberta de uma relação de igualdade na expressão de valor das mercadorias. Foi apenas a limitação histórica da sociedade em que ele vivia que o impediu de descobrir em que, na verdade, consiste essa relação de igualdade. Então, Marx mostra que os limites da sociedade grega, de ser fundamentada na escravidão, digamos que o Aristóteles está numa situação, num contexto onde legitima a escravidão, impossibilite que ele consiga ter um conceito de valor. E o Marx vai dizer assim, só vai ser possível desenvolver esse conceito de valor quando essas relações já se tornarem preconceito popular. No caso aqui, as relações de igualdade. Uma sociedade fundamentada na desigualdade total ali, já inicial, antiga, onde o conceito de igualdade não foi esclarecido, não se permitia que se desenvolver um conceito de valor. Há aí um debate muito complexo, né, que eu não vou aprofundar aqui, sobre a concepção de história em Marx, uma história pós-Festum,
depois da festa, depois da ocorrida, que pode ser analisado de forma regressiva, né? Mas aqui você fica claro, né, que as categorias do Marx, as categorias do capital e, essencialmente, as categorias da sociedade burguesa, categorias da economia burguesa, não são categorias ahistóricas. Não há categorias aqui ahistóricas, né? São categorias sempre históricas, que estão, em alguns momentos, apresentadas de forma isolada para destacar os seus elementos lógicos, os seus elementos determinantes dentro do capitalismo. Mas a historicidade, ela carrega já o rastro dessa historicidade, né? Então, na forma simples de valor, o Marx já fala isso aqui. Agora nós vamos pular um pouco e entender que essa forma simples de valor, né, ela vai se desdobrar, né? Daí que nós percebemos que a outra parte é a forma desdobrada de valor, forma de valor total ou desdobrada, né? Aí o Marx diz o seguinte, vamos colocar aqui a página 138, ele fala assim: o primeiro olhar já mostra a insuficiência da forma de valor simples. Então o Marx está mostrando aqui que a forma de valor simples, a mercadoria A com a mercadoria B, ela já aponta alguns limites. Essa forma embrionária, que só atinge a forma preço através de uma série de metamorfoses, a expressão da mercadoria qualquer B distingue o valor da mercadoria A de seu próprio valor de uso, e com isso coloca esta última numa relação de troca com uma mercadoria qualquer de outro tipo, em vez de representar sua relação de igualdade qualitativa e proporcionalidade quantitativa com todas as outras mercadorias. A forma de equivalente individual de outra mercadoria corresponde à forma de valor simples e relativa de uma mercadoria. Assim, o casaco, lembrando o exemplo, o casaco que estava no polo equivalente, possui, na expressão relativa de valor do linho, apenas a forma de equivalente ou a forma de permutabilidade direta no que diz respeito a esse tipo individual de mercadoria, o linho. Todavia, a forma individual de valor se transforma por si mesma numa forma mais completa. Mediante essa forma, o valor de uma mercadoria A só é expresso na mercadoria de outro tipo. Mas esse tipo é essa segunda mercadoria. Se ela é casaco, ou ferro, ou trigo, etc., é algo totalmente indiferente. Conforme ela entra em relação de valor com este ou com aquele outro tipo de mercadoria, surgem diferentes expressões simples de valor de uma mesma mercadoria. O número de expressões possíveis do valor só é limitado pelo número dos tipos de mercadoria que dela se distingue. Sua expressão individualizada de valor se transforma assim numa série sempre ampliável de suas diferentes expressões simples de valor. Então, para finalizar aqui, nós vamos só começar a forma desdobrada. Eu vou desenvolver essa forma desdobrada no próximo vídeo, e no próximo vídeo eu vou fazer de uma forma mais sintética, que eu quero fechar o próximo vídeo na forma desdobrada, universal e do dinheiro, para dedicar um vídeo especificamente sozinho para o fetiche da mercadoria, né? Então é o seguinte, a forma simples de valor ela tem algumas características. Quais são as características da forma simples de valor? Primeiro, a sua permutabilidade. É ela que faz com que haja a troca direta. Como eu tenho um trabalho igual entre as duas mercadorias, eu posso efetuar a troca. Então a primeira característica, permutabilidade. A segunda característica é que o seu corpo mercadoria, o seu valor de uso, se transforma, se inverte no seu contrário. No caso, o seu valor. Não só aqui, o valor de troca é só como essa expressão se dá efetivamente. O Marx depois ele diz que é uma forma resumida de falar do valor, né? O mais correto seria, digamos assim, o seu valor. Então, o valor de uso, né, na mercadoria, na forma simples de valor, ele se inverte no seu contrário. Ou seja, ele serve para expressar o valor, né? Então, essa é outra. E outra coisa, o seu caráter privado, né, da mercadoria, que é produzida por trabalhadores privados de forma individual, se inverte numa forma social. Então a mercadoria, a partir do momento que ela aceita pela troca, né, digamos assim, que ela deixa de ter um caráter apenas individual e passa a ser social. Inclusive esse caráter social, obviamente, já está embutido, já está pressuposto na produção. Porque a mercadoria só é mercadoria
se ela tiver aceitação social, ou seja, se a sociedade quiser ela como mercadoria. Se ela não for aceita como mercadoria, se ela não tiver uma aceitação social, ela não é mercadoria. Então, como eu tenho se o casaco aqui ele expressa, ele é o equivalente aqui do linho, qualquer outra mercadoria eu posso colocar e comparar com o casaco de forma infinita. Todas as mercadorias nesse sentido eu posso colocar, fazer essa comparação com o equivalente. E nesse sentido é que essa forma desdobrada, a forma de valor simples, ela já se desenvolve para uma forma desdobrada de valor, onde várias mercadorias agora, não só a mercadoria A com a mercadoria B, mas várias mercadorias são colocadas na equiparação. Só que eu vou falar um pouco dessa... Aliás, eu vou desenvolver essa forma desdobrada no próximo vídeo, para não ficar muito longo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, quem não se inscreveu no canal ainda, isso é importante para dar apoio ao canal, para o canal crescer, para o debate chegar a mais locais, para o algoritmo aí do YouTube poder mandar o vídeo para mais pessoas e o debate também se estender. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.